Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e neste vídeo vamos falar sobre princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, aplicada ao movimento circular. Vamos falar das principais características da aceleração vetorial e resolver alguns exercícios de vestibulares. Relembrando, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Em alguns livros, esta mesma expressão aparece como m vezes a. O a com a flecha em cima já indica por si só que estamos falando de uma aceleração vetorial. Outros livros preferem utilizar a letra gama para representar a aceleração vetorial. A aceleração vetorial é a soma das componentes tangencial e centrípeta. A aceleração tangencial é a primeira aceleração que estudamos, é a aceleração que causa mudança na intensidade da velocidade. A intensidade da velocidade seria, por exemplo, o valor que nós vemos ser marcado no velocímetro de um automóvel. Já a aceleração centrípeta é a aceleração que causa alteração na direção e no sentido da velocidade. Toda vez que tivermos um objeto em trajetória curvilínea, nós temos a aceleração centrípeta. A aceleração vetorial é a soma da componente tangencial com a aceleração centrípeta. Para o caso dos movimentos retilíneos, um corpo que descreva a trajetória retilínea tem a aceleração centrípeta igual a zero, a velocidade não está alterando sua direção nem o seu sentido. O primeiro caso estudado, movimento retilíneo uniforme. Além de não fazer curva, a intensidade da velocidade não varia. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade permanece constante. O módulo da velocidade permanece constante. Se a aceleração centrípeta vale zero e a aceleração tangencial vale zero também, a aceleração vetorial é nula. Neste caso, não temos nenhum tipo de aceleração. Já no movimento retilíneo variado, nós temos a aceleração tangencial, que é a aceleração que altera o módulo da velocidade. Para o caso do movimento circular, obrigatoriamente, nós temos uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Mesmo no caso do movimento uniforme, e isso você deve ficar bastante atento, um movimento uniforme é aquele em que o módulo da velocidade permanece constante. Mas note, para o caso particular de um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade não se altera. Nós podemos ter um objeto girando sem alterar a intensidade da velocidade, com velocidade constante, mas se o objeto está fazendo curva, ele está sujeito à aceleração centrípeta. Movimento circular uniforme, a aceleração vetorial é composta apenas pela aceleração centrípeta. Um caso um pouco mais complicado é o movimento circular variado, que é o caso que, além de estar sujeito à aceleração centrípeta, o módulo da velocidade ainda varia. Note por este esquema. A aceleração vetorial é a soma da aceleração tangencial com a centrípeta. Se eu quiser saber o módulo deste vetor, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Portanto, AC ao quadrado mais AT ao quadrado, a soma destes catetos, cada um deles elevado ao quadrado, resulta na hipotenusa ao quadrado. Portanto, se for um movimento circular variado, relembraremos agora algumas das equações do movimento circular uniforme. V igual a ômega vezes R, V é a velocidade tangencial, ômega é a velocidade angular e R o raio da trajetória. Ômega 2πf, V 2πrf. Período é o inverso da frequência, assim como o contrário também é verdade, frequência é o inverso do período. E uma definição bastante importante, a aceleração centrípeta, v ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Nós já temos um vídeo aqui no canal em que eu faço a dedução de algumas destas equações do movimento circular uniforme. Bastante interessante você dar uma olhada, dar uma relembrada em como chegamos nessa equação. Nem todas são necessárias serem decoradas, algumas são deduzidas, enquanto outras são definidas. Vamos ao primeiro exemplo. Exercício da Unifesp. A trajetória de uma partícula é um arco de circunferência de raio 2 metros, percorrido com velocidade de módulo constante 3 metros por segundo. Valor da velocidade tangencial.
O módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse trecho em metros por segundo ao quadrado é... Note, se a velocidade é constante, nós não temos aceleração tangencial, nós temos apenas a aceleração centrípeta, que é definida por v ao quadrado dividido pelo raio. Nós temos o valor de v, 3 ao quadrado dividido pelo raio, que vale 2 metros, 9 dividido por 2, 4,5 metros por segundo ao quadrado. Um exercício bem simples de aplicação da aceleração vetorial. Vamos a mais um exemplo. Um carro de massa 1000 kg realiza uma curva de raio 20 metros com uma velocidade angular de 10 radianos por segundo. A força centrípeta atuando no carro em newtons vale. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força centrípeta, por si só, é uma força fictícia que representa a força resultante em um movimento curvilíneo. Temos, portanto, que a força resultante m ômega ao quadrado vezes r. Desta vez, não utilizei a aceleração centrípeta como v ao quadrado sobre r. Mas, se vocês notarem, ao juntarmos a definição v igual a ômega r, dentro desta equação ficará ômega ao quadrado r ao quadrado, corta o r de baixo com o quadrado que surgirá nesta expressão. Substituindo os valores, encontraremos facilmente a resposta. A massa do veículo é 1000, velocidade angular 10 radianos por segundo, elevado ao quadrado, de acordo com a fórmula, vezes o raio, que é 20. Fazendo esta multiplicação da maneira mais simples que você encontrar, 1000 é 10 ao cubo, 10 ao quadrado não abrirei, e 20 é 2 vezes 10. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado à primeira, mantemos a base e somamos os expoentes. 10 na sexta, força resultante, que equivale à força centrípeta, 2 vezes 10 elevado à sexta, alternativa A. Vamos a mais um exemplo. Exercício da PUC do Rio de Janeiro. Convidado para substituir Felipe Massa, acidentado nos treinos para o Grande Prêmio da Hungria, o piloto alemão Michael Schumacher desistiu após a realização de alguns treinos, alegando que seu pescoço doía como consequência de um acidente sofrido alguns meses antes e que a dor estava sendo intensificada pelos treinos. A razão disso é que, ao realizar uma curva, o piloto deve exercer uma força sobre a sua cabeça, procurando mantê-la alinhada com a vertical. Considerando que a massa da cabeça de um piloto mais o capacete seja de 6 kg e que o carro esteja fazendo uma curva de raio 72 metros a uma velocidade de 216 km por hora, assinale a alternativa correta para a massa que, sujeita à aceleração da gravidade, dá uma força de mesmo modo. Nós temos a massa, capacete mais cabeça do piloto, temos o raio da trajetória, 72 metros, e a velocidade que está em km por hora. Para encontrar a velocidade em metros por segundo e tornar o problema todo equivalente em unidades do sistema internacional, basta dividir 216 por 3,6 e obter a velocidade em metros por segundo. 60 metros por segundo. Agora, basta calcular a intensidade da força resultante. Massa vezes a aceleração centrípeta, mv ao quadrado dividido por r. A massa da cabeça do piloto, 6. Velocidade ao quadrado, 60, dividido pelo raio. Antes de fazer a conta, 6 vezes 3.600, note, 72 é o mesmo que 2 vezes 36. Esse tipo de visualização permite que você seja mais rápido na resolução dos seus problemas, pois 3.600 dividido por 36 resulta em 100, enquanto 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 100, 300 newton. 3.600 por 36, 100, 6 dividido por 2, 3. Mas, se você não enxergar a simplificação, resolva o problema. 6 vezes 3.600, 21.600 dividido por 72, que resulta no mesmo valor. Portanto, a cabeça do piloto é submetida a uma força de 300 newtons. Vamos achar qual é a equivalência com a massa que sujeita a aceleração da gravidade dá uma força de mesmo modo. Ele está falando do peso. Peso é massa vezes a gravidade. Olhando para as alternativas e sabendo que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, já sabemos que 30 vezes 10 resulta em 300 newtons, ou substituímos ali no lugar do peso a força, afinal o peso é uma força, 300
gravidade vale 10. O 10 passa dividindo. 300 dividido por 10, 30 kg. Alternativa B. Mais um exemplo. Exercício de segunda fase da Federal do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. Ao se observar o movimento da Lua em torno da Terra, verifica-se que, com boa aproximação, ele pode ser considerado circular e uniforme. Aproximadamente, o raio da órbita lunar é de 38,88 vezes 10 à quarta quilômetros. E o tempo gasto pela Lua para percorrer sua órbita é de 27 dias. Considerando a massa da Lua igual a 7,3 vezes 10 elevado a 22 kg, adotando o centro do referencial Terra-Lua no centro da Terra e π aproximadamente igual a 3, determine a velocidade escalar média de um ponto localizado no centro da Lua em km por hora. Velocidade média, ΔS por ΔT. O deslocamento de alguém que esteja em uma trajetória circular, 2πr, é o comprimento da circunferência. T é o tempo de uma volta, que denominamos período. Basta substituir os valores nesta expressão. 2 vezes π, que vale 3. Raio da órbita, 38,8 vezes 10 elevado à quarta, dividido pelo período. Note, queremos em quilômetros por hora. O primeiro termo para o raio está em quilômetro, está ok, mas o tempo não está em hora, então nós temos que transformar esse 27 dias para uma expressão em horas. Um dia seria 24 horas, 2 dias 24 vezes 2, 3 dias 3 vezes 24, 27 dias 27 vezes 24. Mais uma vez, se fôssemos realizar todos esses cálculos, 2 vezes 3, 6 vezes 38,88, poderíamos gastar um tempo bastante grande. 27 é múltiplo de 3. E 24 é múltiplo de 6. Podemos tentar achar alguma forma de simplificar a conta. Repare, 2 vezes 3, 6. Não multipliquei pelo 38,88 ainda. 24 eu abri como 6 vezes 4. Então podemos cortar o 6 de cima com o 6 de baixo. A conta não se tornou muito mais simples, mas já está um pouco menor do que seria se fizéssemos toda a multiplicação. 38,88 vezes 10 na quarta, nós andamos com esta casa decimal, 4 casas para a direita, chegamos em 38.800. 27 vezes 4 resulta em 108. Fazendo esta divisão, nós chegamos em 3.600 km por hora. Por ser um exercício de segunda fase, pode ser mais elegante deixar em notação científica 3,6 vezes 10 elevado ao quadrado km por hora. Vamos ao item B. O valor aproximado da resultante das forças envolvidas no movimento orbital da Lua. Então vamos lá, letra B. Primeira coisa, a força em newtons está em unidades do Sistema Internacional, quilômetros por hora. Temos que dividir por 3,6, resultando em 1000 metros por segundo. O raio que está em quilômetros deve ser passado para metros. É só perceber, quilômetro indica 1000 metros, então nós temos que multiplicar esse valor por 10 na terceira. Chegamos a 10 na quarta, com o 10 na terceira, 10 elevado a 7. Nós queremos saber essa força, que é uma força centrípeta, mv ao quadrado dividido por r. A massa já está em quilogramas, que é a unidade do Sistema Internacional, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, 38,88 vezes 10 na 7. Fazendo estes cálculos, note, 7,3 eu apenas escrevi como 73. Como eu andei esta casa para a direita, subtraí 1 do expoente, vezes 1000 elevado ao quadrado, 10 à terceira, elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 na terceira vezes 10 na terceira, resultando em 10 elevado à sexta. Embaixo não mudei nada. A divisão 73 por 38,88 resulta em 1,88. Mantemos a base. Na multiplicação somamos os expoentes, 21 mais 6, e subtraímos o fator da divisão. 21 mais 6, 27, menos 7 é igual a 20. O resultado deste problema, 1,88 vezes 10 elevado a 20 newton. Deixarei na descrição desse vídeo o link para o próximo vídeo, em que eu resolvo exercícios envolvendo o princípio fundamental da dinâmica para movimento circular, exercícios envolvendo looping, objetos com rotação, lombadas. Se você gostou desse vídeo,
Não esqueça de curtir e inscreva-se em nosso canal para acompanhar os novos vídeos. Se você tem alguma dúvida, se você tem dúvida neste conteúdo ou em outros conteúdos de física, faça sua pergunta nos comentários, eu tentarei ajudar na medida do possível. Valeu!